Estamos nos encontrando mais uma vez para essa conversa e com um tema um tanto instigante, né? Aprendendo a ser deuses. Parece pretensioso, né? Como que se, na condição de humanidade, isso seria uma heresia, né? Adotarmos o qualificativo de deuses. Mas é interessante investigar isso. E a gente vai encontrar referência nas tradições religiosas, né? A judaica, entre os salmistas, e na cristã, com as afirmações de Jesus. E se isso já foi afirmado, né, desde a tradição judaica, e Jesus confirma, é preciso prestar atenção nisso, né? Estamos aqui, então, aquecendo a conversa que vem logo em seguida. Temos ainda alguns minutos para começar oficialmente, né, às 19h30, o horário da Casa das Reuniões Públicas, o Centro Espírita Joana d'Arc, em tempos de normalidade, todas as segundas-feiras, às 19h30, abre suas portas para reunião pública. Na impossibilidade, dadas as circunstâncias que vivemos, não é? Neste 2 de novembro de 2020, o impedimento de agrupar pessoas num só local, em local fechado. Estamos fazendo a mesma coisa, rompendo as barreiras da distância física e nos enxergando uns aos outros pela via virtual. Se de um lado a gente olha isso como uma limitação, né? Puxa, é tão bom estar reunidos no mesmo local, encontrar as pessoas. Por outro lado, não indo ao mesmo local e ficando cada um no seu local, nós também podemos conversar. E nos ver, né? Eu não posso vê-los, apenas ver as mensagens que vocês depositam nos comentários. Mas vocês podem me ver. Então fica unilateral, mas fica bom. O que é fantástico é que isso viabiliza para um sem número de pessoas que queiram acessar a essa conversa. Não só agora, porque está saindo, né, ao vivo, mas também depois, porque vai ficar depositada tanto no Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, quanto no YouTube. Então, a qualquer momento é possível retomar essa conversa. Já estão presentes o Moacir, a Eni, a Emily, e é uma alegria saber que vocês estão aí do outro lado, na outra tela. E eu estou aqui, sabendo que estou sendo visto por vocês. Muito bom. O som está bom. Eu estou usando fones de ouvido, na expectativa de que assim haja mais nitidez no áudio. É isso mesmo? Todos ouvem bem? Espero que sim. Estamos a poucos minutos do nosso início e
Gostaria de ir aquecendo a nossa mente com indagações, né? É pretensão assumir que somos deuses? Está sendo dito que está um pouquinho baixo. Será que se eu aumentar o tom da voz, melhora? É possível também retirar o fone de ouvido e falar diretamente ao microfone do celular. Eu vou fazer esse teste e, por favor, se manifestem se fica melhor sem o fone de ouvido. De agora, eu falo sem fone de ouvido conectado. Continua baixo. Se estiver baixo, eu vou trazer o celular para mais próximo, o zoom vai aumentar e esperamos que esse som melhore. Aqueles que estão me ouvindo, por favor, se manifestem se o volume está bom, se a fala está nítida ou se continua baixo, dificultando a audição. Eu vou aproximar o aparelho na expectativa de que a captação do som fique melhor. Assim, eu acho que estamos no máximo de proximidade, de zoom, para que a imagem fique adequada. Espero que o volume fique razoável, audível a todos vocês. Vou tentar falar com um pouco mais também de volume, dar força para a voz e verificar como é que acontece. Ok, são exatamente 19h30 no horário Mato Grosso e eu me uno aos seus corações, daqueles que ouvem agora ou em qualquer momento, e visito com vocês aquela parte mais interna de cada um. Vamos para dentro de nós mesmos. Vamos naquele lugar onde nós conseguimos o silêncio, onde conseguimos o isolamento do mundo exterior e nos sentimos mais próximos de nós. E nesse lugar em que conseguimos entrever nós mesmos, nós também sentimos a presença de Deus. Aqueles que quiserem poderão fechar os olhos para juntos nos conduzir no diálogo com Deus. Senhor, eis-nos aqui, filhos, filhas do seu amor, sentindo a sua presença em nossa intimidade. Nós estamos em ti e reconhecemos que estás em nós. E é nessa condição que percebemos que o seu amor pulsa e nos atinge, fazendo-nos sentir envolvidos em clima de paz, em harmonia contigo e com todo o universo. É nesse clima, Senhor, que nos sentimos amados e capazes de amar.
iluminados e capazes de compartilhar a luz, fortalecidos e capazes de fortalecer aqueles que fazem parte da nossa convivência, seja na proximidade física ou no contato pelo pensamento. Permanece conosco, Senhor, e prepara-nos para aproveitar este momento como o melhor de nossas vidas. Fica conosco, abriga-nos no seu amor, na sua luz, na sua paz. Muito bom. Então, agora, de olhos abertos, para aqueles que estavam com ele fechado, vamos nos permitir chegar ao entendimento e ao coração uns dos outros. Na medida do possível, eu estou atento, olhando os comentários e sou capaz de registrar alguma indagação, alguma pergunta que vocês façam. É do meu interesse atender, respondendo àqueles que se manifestam com as suas perguntas. Qual é o nosso propósito neste encontro? Aprender a ser deuses. Como assim, Pedro? Não é querer demais? Bem, vamos dar uma equalizada no nosso entendimento para verificar o que é possível. Este tipo de qualificativo para o ser humano de deuses é muito antigo. Já o encontramos nas escrituras da tradição judaica, nos Salmos. Numa experiência em que Jesus se viu assediado pelos doutores da lei, pelos fariseus, e estava sendo acusado de heresia, não é? Por dizer que eu e o Pai somos um. As pessoas se movimentaram, os judeus tradicionais, se armando com pedras, como que ameaçando-o de apedrejamento, porque achavam eles que era um absurdo isso. E Jesus justamente vai à tradição judaica, se reportando a que já estava escrito: eu disse, vós sois deuses. E de fato isso está no Salmo 82, quando essa referência se reporta à condição que os juízes, as grandes autoridades, eram consideradas, eram chamados de deuses. É claro que é um qualificativo pela alta relevância da posição em que eles ocupavam. E deuses no sentido, né, genérico, todos aqueles que se põem como o máximo, né, o poder supremo naquele lugar, naquelas condições. Então, essa referência a seres humanos como deuses já existia nos Salmos. E Jesus diz: se lá as pessoas eram chamadas de deuses, porque eu não posso afirmar que sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou divino, não é? Eu posso me qualificar como também, né, deuses no sentido dessa filiação. Em outros momentos, Jesus também se reporta a esse qualificativo,
quando ele novamente afirma que ele era o caminho, a verdade e a vida. Carlos Torres Pastorino se reporta à tradução que ele fez diretamente do grego do Evangelho, e ele caracteriza que esta afirmação, no seu sentido real, quer dizer: o eu é o caminho da verdade, o eu é o caminho da vida. E quando ele faz essa referência, ele está se reportando a uma estrutura que é nossa, ao eu superior, à centelha divina, ao Cristo interno, e que também, num sentido próprio, é identificado como nossa consciência, mas aí consciência substantivo, uma natureza que nos identifica. Nós somos consciência enquanto espírito imortal. E essa instância consciência é o nosso tribunal interno. É aquele lugar íntimo, profundo, que nós visitamos quando temos uma grande indagação, um problema muito grave para ser resolvido e nós não temos respostas pela nossa experiência, pela lógica, enfim, pelo trabalho da mente racional, que analisa, interpreta, compara, faz deduções, faz induções, no sentido de elucidar, né, de chegar a conclusões, de chegar a esclarecer alguma coisa pelo raciocínio. Então, a mente racional é uma coisa, a consciência é outra coisa, é o outro lado da moeda. Então, deuses é a condição que um ser humano adquire ou assume quando ele vivencia a sua realidade de espírito imortal, de ser essencial, de filho de Deus. E reconhece que ele é portador desta centelha divina, que nós temos como espíritos uma herança, né? Uma genética divina. Nesse sentido, somos deuses. Temos o atributo de Deus em nós, porque também somos imortais e porque também carregamos conosco todos os traços e todas as características da divindade, que já estão em nós como uma herança genética, mas que dependem de manifestar. Assim como os genes dos nossos traços físicos, eles existem e se manifestam na nossa aparência, também os genes espirituais, eles têm os traços divinos e esses traços vão se manifestar se criadas as condições para isso. Bom, esse então é o entendimento, é aquilo que nos é possível alcançar pela lucidez do nosso pensamento, a condição de deuses. Não é uma heresia, não é uma pretensão. Nós somos portadores da genética divina. E como tal, nós podemos manifestar os traços desta herança. Poderíamos traduzir também assim: todas as virtudes, todas as expressões que foram
vivenciadas por Jesus, do que é possível uma pessoa encarnada fazer, é isso, são esses poderes, esse potencial que estão em nós. Um ser humano pode, se quiser, expressar a sua natureza divina. Então, resta agora a clarificação de como que isso pode acontecer. Então, já entendemos, nós somos deuses no sentido de que os potenciais da divindade estão em nós. E uma evidência muito simples que temos é a de que os espíritos que responderam a Kardec na construção da obra O Livro dos Espíritos se manifestaram de maneira muito simples. Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E eles respondem com duas palavras: na consciência. Simples assim. Tudo aquilo que é divino, o amor, a lucidez, a justiça, todo poder para a realização daquilo que está dentro das leis naturais, estão todos já esculpidos em nossa consciência. E daí uma conclusão bem simples. Visitar a consciência é visitar esse lugar onde já estão escritas as leis de Deus. Já estão escritas. É como que se tivéssemos um código pronto, né? E esse código se abre e funciona sempre que consultado. E aí nós vamos fazer deduções muito práticas disso. Estamos agora, então, no momento de entender, de clarificar. E esse momento se clarifica na simplicidade da compreensão. Eu, espírito imortal, tenho em minha natureza uma estrutura que se identifica como consciência. Essa consciência é o fiel da balança que me permite discernir o bem e o mal, o certo e errado, o acerto ou a falha, o justo e o injusto. E essa estrutura, ela contém a herança de todos os traços divinos, pois que, como seres imortais, somos criações, criaturas de Deus. Se estamos de acordo até aí, vamos para o passo seguinte. Deus está em nós e se expressa através de nossa consciência. Mas a presença de Deus em nós é muito mais que isso. A abordagem que a física hoje nos traz é muito elucidadora. Até Newton, a física, enunciava leis e princípios a partir da estrutura do átomo, aquilo que é material, como o elemento material menor, a menor estrutura do universo. Só que a pesquisa foi além. E na atualidade, o átomo não é a menor estrutura do universo, ele contém estruturas. Hoje, reconhecidas como partículas
subatômicas e já enumeradas há mais de 70. Além das estruturas subatômicas, no átomo existem fótons. Os fótons não são estruturas de energia condensada, não são estruturas de matéria. Fótons não chega a ser matéria. Mas a menor estrutura de matéria no átomo são os neutrinos. E os neutrinos é uma estrutura que tem massa e que tem uma qualidade, uma propriedade. Ele se transforma naquilo que um comando mental estabelece que ele seja. Então, o que o pensamento criar se torna realidade, porque os neutrinos se amoldam e atendem o comando do pensamento. Olha que interessante. Tudo que nós pensamos atinge a menor estrutura dos átomos que compõem o nosso corpo, nosso perispírito e dá expressividade ao nosso ser. E tudo aquilo que pensamos é um comando que alcança todas as estruturas do átomo, inclusive a menor delas, que é o neutrino, e o neutrino executa o comando que o pensamento dá. Quanta coisa se explica a partir desta elucidação. Por isso que Jesus afirmava: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: sai-te daqui para acolá, e ele vai obedecer. Sempre entendemos no sentido figurado, porque é tão absurdo, né, que uma pessoa pudesse dizer a um monte: sai-te daqui e vai para acolá, e isso seria realizado. Soava tão absurdo, né, que nós sempre vimos o sentido figurado. Mas não é absurdo. O sentido literal, também é possível. O que nos falta é uma força de pensamento suficiente para comandar todos os neutrinos dos átomos que compõem aquele monte a assumirem a nossa ordem e executar o nosso comando. Então, o que é que nos falta? Uma força, um poder de vontade tão grande, capaz de se expressar no pensamento em um comando. E se esse comando tivesse a potência suficiente, ele seria executado. Bem, Jesus dizia: precisaria que tivéssemos a fé, a confiança, a certeza de que nós iríamos dar um comando e esse comando seria executado. Se tivéssemos a certeza, né, esta fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de realizar. Eu fiquei muito impressionado com a descrição de um professor mestre de Tai Chi Chuan que relatou que o seu mestre, que era uma pessoa com uma formação muito acentuada nesta arte dos exercícios do Tai Chi Chuan, e que esse mestre, tendo sofrido um acidente em que ele perdeu uma parte dos ossos do joelho, e dado a disciplina mental que ele possuía, o conhecimento de anatomia e fisiologia, ele se dedicou a reconstruir os ossos que faltavam no joelho pela força do seu pensamento.
E o meu professor é um cara respeitável. E o mestre dele, que executou essa façanha, também uma criatura muito respeitável. Então, aqueles que já têm consciência dessa possibilidade são capazes de executar. Bem, mas aí a gente se sente, né, lá longe, comparados a uma criatura que está nessa condição. Mas é possível chegar lá. A nossa proposta é evolucionista. Nós vamos progredir ao ponto de realmente termos um poder mental capaz de materializar as coisas que nos interessam, né? Como se fosse uma impressora 3D, materializando aquilo que o nosso conhecimento é capaz de conceber e projetar. Só para perceber que nós temos um caminho a percorrer. E esses atributos da divindade irão sim ser apropriados por nós, irão se manifestar. Bem, quando queremos realizar alguma coisa, é preciso que a gente saiba o que quer realizar. É preciso que nisto que queiramos realizar esteja também associado à nossa emoção, ao nosso sentimento. Então, entendimento e coração. Estas duas potências associadas, movidas pela terceira potência, que é a vontade, tudo se realiza. Quando temos a convicção, a clareza, a certeza de que isso é possível, nós começamos a operar neste campo e passamos a ser aquilo que em algumas tradições se diz: seremos co-criadores. Faremos parte, né, deste concerto divino em que tudo está, né, em processo de criação. Seremos auxiliares de Deus para criarmos aquilo que deve compor o nosso universo. Bem, não se dá asa à cobra, né? Diz o ditado. E a gente esteve alienado dessa possibilidade até agora. E há um motivo para isso. Quais são as tendências que ainda predominam na nossa intimidade? Como humanidade terrena, ainda os impulsos destrutivos, as ações, as manifestações de violência têm um espaço muito grande em nossas vidas. O interesse pessoal ainda é uma força predominante em cada um de nós. Essa é a característica egoística que ainda pulsa muito forte. Também pulsa na nossa intimidade o orgulho. E com o orgulho nós temos o desejo, o anseio de ser mais que os outros, de estarmos acima dos outros, de dominarmos, de termos o controle. E realizamos isso, sempre que possível, em prejuízo do nosso próximo. Vejam que até hoje existe escravidão em nosso planeta. Até hoje os seres humanos exploram outros seres humanos. Até hoje algumas pessoas detêm uma fortuna incomensurável ao lado de pessoas que não têm o mínimo necessário para sobreviver. Então, o estágio de maturidade moral em que nos encontramos ainda tem traços de muito primarismo.
Imaginemos se nós estivéssemos utilizando os poderes que são possíveis de serem utilizados como co-criadores que somos, movidos por esses sentimentos ainda tão rudes e tão prejudiciais a si e aos outros. Nós estamos há 2000 anos sendo cercados por um convite que nos chega das mais diferentes maneiras. Jesus o enunciou com toda a propriedade, o maior mandamento: amai-vos. E ele retoma aquilo que já era da lei mosaica: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse olhar do amor, essa direção que o amor necessariamente assume, que é de olhar para nós mesmos com amor, na nossa dignidade, no respeito que merecemos, devotando a nós mesmos a honra, né, de sermos cuidadores de nós, devotando a nós mesmos o carinho, a atenção, mas também o amor que o outro, como filho de Deus, também merece. E Deus, a fonte inesgotável de amor. Então, este enunciado que Jesus estabelece como a lei maior, que se conseguíssemos isso, estaríamos cumprindo todos os mandamentos divinos. 2000 anos de experiência, porque somos espíritos que viemos estagiando na Terra nestes séculos que sucederam Jesus. E nós nos perguntamos o quanto o amor está assumido por mim. O quanto eu olho para mim mesmo com carinho, com respeito, com cuidado, me preservando de tudo aquilo que é prejudicial ao equilíbrio, à saúde, à vida saudável. Quanto eu olho para mim mesmo e dou a atenção que eu preciso como um habitante de um corpo físico que tem que ser zelado. Quanto de carinho eu dou a mim mesmo, fazendo a faxina mental, me liberando de tudo aquilo que é tóxico, pernicioso no meu mundo mental. O quanto eu me amo, dedicando a mim mesmo carinho, ternura. E ao nosso próximo, o quanto amamos o nosso próximo. Nós só conseguimos oferecer aos outros aquilo que já oferecemos a nós mesmos. Se nos respeitamos, nós conseguimos respeitar o próximo. Se temos ternura para conosco, nós temos ternura para com o nosso próximo. E ao Criador? Quanto a gente ama o Criador? Qual é o grau de intimidade que nós temos com Deus? Nós reconhecemos neste instante que Deus está agindo carinhosamente conosco? Nós estamos percebendo que esse ar que adentra os nossos pulmões e nos entrega oxigênio, ele nos é dado de graça. Não é um gesto de carinho de Deus para conosco? Quando a gente tem acesso a um copo de água fresca e hidratamos o nosso corpo, que é 70% composto de água e precisa de muita água, quando estamos absorvendo a água fresca que nos dessedenta, nós estamos vendo nisso o carinho de Deus que nos toca os sentidos com a água fresca, nos propiciando esse recurso natural.
gratuitamente com fartura. Quando nós temos lucidez para perceber o mundo, interpretar o que está acontecendo ao nosso redor, nós reconhecemos que isso é um carinho de Deus para conosco, que nos coloca num processo de desenvolvimento, de aprendizagem, em que essa faculdade pode ser desenvolvida e desenvolvida infinitamente. Nós poderíamos ficar enumerando quanto tempo quiséssemos os gestos de carinho de Deus para conosco. Nós contabilizamos isso? Nós reconhecemos e reverenciamos o Criador por todos esses gestos de amor para conosco? Enquanto não fizermos isso, como é que vamos utilizar tantos poderes, tanta potência? Então, na sabedoria divina, a vida se organiza para que nós permanecêssemos sem a percepção desse potencial que está à nossa disposição, porque não estamos qualificados para utilizá-lo. Mas, se já vivemos o suficiente para reconhecer que a vida pode ser vivida com muita satisfação cada instante, nós podemos então expandir nossa consciência e nos reconhecermos filhos de Deus, seres imortais, que guardamos na nossa intimidade todos os poderes para realizar aquilo que quisermos. E Jesus nos disse diretamente que nós temos essa natureza divina e que, como Ele fez, nós poderíamos fazer também. E mais até, porque com essa natureza divina, nós estamos conectados com o Criador. E na ligação com Deus, nós podemos fazer tudo aquilo que a divindade nos propicia fazer. E agora eu queria ir para uma dimensão prática dessa compreensão. Nós podemos utilizar esses poderes. Estes poderes representam a presença de Deus em nós, naquilo que Jesus demonstrou. Eu e o Pai somos um. O que é esse eu? É a centelha divina. É essa natureza que já existe em nós e que, da forma mais explícita, mais próxima e compreensível, é a nossa consciência. Então, em nossa consciência, nós estamos em conexão com Deus. Ele é o fiel da balança e ele tem a resposta para todas as nossas dificuldades, para qualquer problema que se apresente para nós. O que é que falta para que isso se concretize? Ora, nós temos acesso a Deus e o fazemos através de nossa consciência, indo para a nossa casa interna, para nossa natureza essencial. Nós temos contato com Deus. Deus é o poder supremo do universo, é o Criador de tudo, é o amor infinito. E o amor infinito tem todas as soluções que nós necessitarmos. Soluções perfeitas,
adequadas e que podem ser trazidas em toda a sua extensão no momento exato. Mas para isso é preciso que façamos um movimento de renunciar à exclusividade que a mente racional tem em nosso espaço mental e incluir a nossa consciência, a centelha divina, em nosso espaço mental. Essa é a chave. Esse reino que foi absoluto, dominado pela ação da nossa racionalidade, é agora desafiado a incluir, a conviver com uma outra natureza, nossa consciência. E se essa consciência se fizer presente, naturalmente, essa estrutura que também pode ser chamada didaticamente de ego, essa estrutura vai cedendo espaço. Joana de Ângeles tem uma expressão maravilhosa. Ela se refere, em se referindo ao eu e ao ego, ela diz: o eu é o divino libertador do ego. E isso nos permite compreender que quando o amor chega, vale dizer, quando o eu essencial se faz presente, quando a consciência está expandida, o ego recua naturalmente. É como se essa nova estrutura agradecesse ao papel que o ego representou até aquele momento e dissesse: descanse, agora eu estou aqui, eu estou no comando. Descanse, você já cumpriu seu papel. Esse é o exercício que nós podemos fazer a cada instante. Nos imbuir de nossa consciência, deixar que ela seja uma presença em nós e a gente então descansar o ego, porque com a consciência presente, ela tem respostas perfeitas para todas as situações. Ouvir a consciência é ouvir Deus. Então, esse movimento pode se expressar também numa linguagem de que a fé é esse mesmo movimento. Então, numa expressão de fé, poderíamos assim nos conduzir. Eu confio em Deus. Ele tem, como amor infinito, todas as soluções para este problema com o qual eu me defronto agora. A solução já existe, ela é perfeita. E eu confio e entrego para que esta solução perfeita seja, então, aplicada a este problema. Esta atitude de confiança e entrega faz com que a gente silencie a mente racional, onde está a ansiedade, a preocupação, e a cada momento que a ansiedade emerge ou a preocupação se apresenta, querendo soluções pela via racional, a gente diz: descanse, eu já entreguei a quem vai solucionar. E Deus, o Pai, o Criador, já tem a resposta, já tem a solução. E essa resposta vai fluir no tempo certo, no tempo de Deus.
Então nós revertemos o quadro da ansiedade, da preocupação, do estresse por estarmos sendo acuados por um problema que exige resposta e a gente percebe que não tem a solução, não tem essa resposta. Então, a gente sai dessa instância e vamos para a nossa consciência. Esse caminho nós já exercitamos, mas fazemos isso de maneira muito pontual, muito episódica. Quando a coisa aperta, a gente lembra de Deus e busca oração. É um episódio da nossa vida, orar. E quando a gente ora, a gente de fato, na nossa sinceridade, a gente realiza essa conexão com Deus. A gente entrega para Ele o problema e a gente confia que a solução virá no tempo certo. Mas tão logo termina esse diálogo com Deus, a gente volta à mente racional, aos hábitos, aos procedimentos e às ideias convencionais. A proposta é que nós incluamos a oração não só naquele evento específico, ao acordar, ao adormecer ou no momento de apuro, mas que a gente traga a consciência para que ela se faça presente no cotidiano, no dia a dia. A gente falou da oração e os benfeitores se reportam também à meditação. Jesus já enunciava: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O orar a gente conhece, e o vigiar? O vigiar é o processo de meditação. Nós não temos o hábito da meditação, mas ele se torna essencial. Neste mundo acelerado, em que a nossa mente fica atordoada por tantos estímulos, por tantas requisições e por situações tão contraditórias, tão conflituosas, tantos apelos, a nossa mente se atordoa. E nós sentimos que é impraticável seguir o ritmo que as circunstâncias exteriores instauram em nossa vida, as demandas, os deveres e as ocupações. Meditar será uma prática tão importante para a nossa sobrevivência quanto respirar, quanto beber água, quanto dormir. Metade do mundo, o mundo oriental, faz isso com naturalidade. Nós, ocidentais, fazemos isso como um episódio, como um evento esporádico. Mas estamos percebendo que as doenças mentais, o pânico, a depressão, é uma verdadeira pandemia. Se bem observado, é uma pandemia mais intensa que do próprio coronavírus, que determinou tantas mudanças no nosso viver cotidiano, né? Mas a presença desses estados de desequilíbrio da mente e do corpo com as doenças que se manifestam apontam: a criatura precisa ser senhora de si mesma, senhora do seu destino, capaz de governar a sua vida com maestria em parâmetros de equilíbrio de vida saudável. Quem de nós não assumir esse compromisso vai se desequilibrar, se já não estiver desequilibrado. E se nós estamos desequilibrados, rapidamente vamos retomar.
incluir a prática metódica, sistemática, disciplinada da meditação. A orientação para isso é farta. E hoje na internet basta colocar, né, a expressão meditação, que nós teremos acesso a um universo de propostas de meditação. Fáceis, agradáveis e extremamente promotoras do nosso equilíbrio e do nosso bem-estar. Mas há um terceiro elemento que deverá também ser incluído na nossa vida, no nosso modo de viver atual: a ação no bem. Olhando amorosamente tudo que nos rodeia, seremos os construtores do equilíbrio ao nosso redor. Aquele que menos ama é o que mais precisa de ajuda. Então nós vamos olhar aquele que erra como credor do nosso carinho, da nossa atenção, para que essa criatura descubra o caminho do acerto. Cada vez mais deixaremos de ser críticos, juízes condenadores, para sermos irmãos, auxiliando todos aqueles que participam da nossa caminhada. Sermos realmente construtores do equilíbrio e do bem-estar dentro de nós e fora de nós. Alguém traduziu num pensamento o seguinte axioma: procurei a mim mesmo e não me encontrei. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o próximo e encontrei os três. Então, isso é a ação no bem, que deve compor o nosso jeito de estar no mundo. Reunindo esses três recursos: oração, meditação, ação no bem, com certeza a nossa vida se estrutura e a nossa consciência se expande. E assim, seremos aqueles que, na exposição de Joana de Ângeles sobre os níveis de consciência, deixaremos de estar num estado de consciência de sono, com sonhos, para estar num estado de consciência desperta. Haroldo Dutra tem um vídeo muito prático, muito compreensível, chamado A Arte da Serenidade. E ele fala com uma simplicidade imensa o que é esse trazer a consciência para o aqui e para o agora. Ter foco, ter presença de espírito. Essa é a característica do novo tempo. O mundo de regeneração é composto por pessoas que já entraram nesse clima. E agora eu pergunto: quem de nós está impossibilitado de entrar nesse clima? Apenas aqueles que não escolherem viver no equilíbrio, ter uma vida saudável, assumir o qualificativo de que somos deuses e podemos sim fazer tudo o que fez Jesus e mais até. Atendendo o apelo que ele nos fez: vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua propriedade, o que é que vai dar o sabor? Vós sois a luz do mundo. E se a luz não for colocada no alto para brilhar, quem é que vai iluminar o mundo? Então, ser o sal da terra, fazer a diferença, ser a sabedoria, a lucidez em cada momento da nossa vida, viver a melhor versão de nós mesmos, isso pode ficar para amanhã, gente?
eu afirmo que vale a pena assumirmos agora. Nós somos deuses, sim, porque nós temos acesso à nossa consciência, a essa consciência como uma estrutura do nosso eu superior, e podemos requisitá-la o quanto quisermos. E seria maravilhoso se a gente trouxesse essa estrutura para o aqui, agora, em cada instante. Aí sim, seríamos de fato deuses. E não haveria nada que não pudéssemos resolver. Não haveria doença que não pudesse ser superada. Não haveria problema que não encontrasse respostas. Vamos deixar isso para depois? Espero que não. Vamos investir nessa direção. Eu espero que com esses pequenos pontos que apresentamos, sejamos capazes de tomar uma decisão, de vestir o traje de deuses, assumirmos e desfrutarmos de tudo aquilo que é possível. Ah, mas nós estamos tão estragadinhos, né? Porque até hoje não fizemos isso. Mas o hoje é a possibilidade de fazer diferente. Daqui para frente, tudo pode ser diferente, se quisermos. Sintamos a presença de Deus em nossas vidas, o carinho de Deus a cada instante, a cada hausto de ar que respiramos, a cada desfrute que temos das coisas que a natureza nos proporciona, daquilo que a inteligência humana nos proporciona. Sintamos que é Deus no comando, organizando a vida para que tudo isso existisse ao nosso favor. Vivendo, amando e aprendendo. Uma boa proposta, não acham? Estejamos mais uma vez unidos em nossos corações e digamos ao Senhor: muito obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui hoje, nesse instante, compreendendo o quanto é simples estarmos contigo e sermos co-criadores, instaurarmos o teu reino, o reino de amor, de justiça, de luz e de paz, na nossa intimidade. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que isso é possível e doravante é nossa escolha cada vez mais participarmos da tua obra. Continue conosco e conte conosco. Que assim seja.